vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, fazendo meu estudo bíblico, senti de partilhar com vocês sobre a liturgia diária de hoje, né? Sobre a primeira leitura, sobre o Salmo, sobre o Evangelho. Então, convido você a participar dessa pequena partilha, dessa pequena meditação referente à liturgia diária do dia de hoje. Vamos lá então, a primeira leitura está lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 ao 18, e diz assim: Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão, e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel, no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E lendo essa primeira leitura da liturgia diária de hoje, o versículo último, o versículo 18 foi o que mais me chamou a atenção. Toda essa passagem está falando para a gente que Jesus foi aquele que veio para nos libertar, da escravidão. Jesus foi esse que veio para nos libertar da escuridão também, foi esse que nos trouxe a luz. Ele é a própria luz que dissipa as trevas da nossa vida, que dissipa os males da nossa vida. E o último versículo nos diz, de fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Então, por ele mesmo, pelo próprio Jesus ter sofrido as tribulações, por ter sofrido nessa terra, ele também vem em auxílio dos que sofrem nessa terra. Por ele ter sofrido tribulações, ele vem e está em condição de vir em auxílio dos que também sofrem tribulações. Então, que essa passagem possa ser um conforto para você. Talvez você esteja passando por uma provação, por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de provação, de tribulação. Saiba que aquele que também passou por tribulações e suportou tribulações nessa terra e provações nessa terra, está em condição de vir ao seu auxílio, para te auxiliar, para te ajudar, para te amparar, para te salvar. E é o próprio Jesus. Passando para o Salmo, hoje o Salmo é o capítulo 104, capítulo 105, que diz que o Senhor se lembra sempre da aliança. Sempre. E eu gosto tanto desse Salmo porque nos diz isso. Quando eu penso em questão de aliança, em questão de promessa, eu lembro de Abraão. Quando eu olho para o céu e eu vejo um arco-íris, eu também lembro de Abraão. Eu lembro que o Senhor é fiel a nós, mesmo que nós não sejamos a Ele. Eu lembro que o Senhor é fiel à promessa que Ele me fez, é fiel à aliança que Ele me fez de salvação, mesmo que muitas das vezes eu não seja fiel a Ele, mesmo que muitas das vezes eu fale, eu erre, eu peque, o Senhor continua sendo fiel a mim. O Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da promessa. O Senhor se lembra de nós, o Senhor olha para nós. Então esse salmo é de um conforto muito grande para o meu coração, porque me diz e me lembra que o Senhor se lembra sempre da aliança que Ele me fez. E que aliança é essa? Aliança de salvação, aliança de vida eterna, promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de felicidade nessa terra? Não, mas de uma felicidade eterna, na vida eterna. Então, que você também possa pensar nessa questão das alianças que o Senhor fez com você, das promessas que o Senhor fez a você. Saiba que mesmo você não sendo fiel a Ele, Ele continuará e sempre será fiel a você. E para encerrar a liturgia de hoje, com o Evangelho, que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo do 29 a 39, que diz: Assim que saíram da sinagoga, Jesus com Tiago e João dirigiu-se à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a.
Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lendo esse evangelho, eu pude tirar duas coisas. A primeira é que a gente para ver quantas curas o Senhor realizou, né? Quantas enfermidades o Senhor curou, quantas libertações o Senhor realizou com esse povo, e não é diferente conosco. Nós, não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes de que o mesmo Espírito Santo que agia lá naquela época é o mesmo que age hoje. O mesmo Jesus que curava naquela época é o mesmo Senhor de hoje. Porque é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, qual é a cura que Ele precisa realizar na sua vida? Qual é a libertação que o Senhor precisa fazer? Às vezes em coisas pequenas, não digo em coisas grandes. Às vezes um pensamento que a gente costuma ter errado da pessoa que está do nosso lado. Às vezes um julgamento que nós fazemos do outro. Às vezes um apontar de dedos que nós fazemos dos outros. Em coisas pequenas, o que é? Qual é a ferida pequena, ou talvez até mesmo grande, que você precisa apresentar para o Senhor para que Ele cure? Que às vezes nós precisamos apresentar as feridas para Deus curar, né? Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus que respeita a nossa liberdade, é um Deus que nos dá liberdade, e foi para isso que Ele veio, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Ele não vai ir lá e tirar a casca da sua ferida, não. Ele vai se dispor para que você apresente a Ele e assim Ele possa realizar a cura. A segunda parte que eu tiro, o segundo pensamento que eu tiro deste evangelho é onde diz: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Quem é essa pessoa? O próprio Jesus. Onde ele levanta antes do amanhecer, vai para um lugar deserto e se pôs em oração. E aqui eu trago um tapinha na minha cara mesmo, porque muitas vezes eu, pecadora, eu infiel, eu miserável, não tiro um tempo no deserto para rezar, não tiro um tempo para orar. E aqui o Senhor vem nos dizer que Ele, sendo Deus, Ele tirava tempo para orar. Ele, sendo o próprio Deus, Ele tirava tempo para falar com o Pai. Ele se retirava. Muitas vezes no Evangelho nós vemos que Jesus se retirava, ia para o monte, ia para a montanha e ia orar. Então fica o questionamento para a gente, primeiramente para mim, porque é eu que estou partilhando com vocês, então tudo isso que eu disse aqui serve primeiramente para mim. Ainda sobre o Salmo, em que diz que o Senhor se lembra sempre da aliança, quero te lembrar dessa fidelidade mais uma vez, da parte de Deus para com você, né? Da parte de Deus para com a gente, mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele. Então, partilhando com vocês, nessa mesma época de janeiro, ano passado, eu fazia estágio em uma creche e essa creche demitiu todas as estagiárias. E isso foi dia 17 de janeiro do ano passado. E 3 dias antes do meu aniversário, eu faço aniversário dia 20 de janeiro, e 3 dias antes eu fui demitida. E o meu contrato não tinha findado ainda, mas tudo bem. E aí eu lembro que isso foi dia 17, dia 18 estava tendo o Tríduo de São Sebastião aqui na minha cidade, na Capela São Sebastião, e eu fui a essa missa e eu pedi a São Sebastião que providenciasse um emprego para mim. E eu sabia que eu ia conseguir mais cedo ou mais tarde, nem que fosse outro estágio ou outro emprego. E aí, diante disso, eu pedi com tanta fé naquela missa de São Sebastião, mas também eu trago para vocês a meditação de que eu estava fazendo estágio, mas não estava sendo bom para mim.
E a partir do momento que eu fui demitida, que eu fui dispensada, um peso tão grande saiu das minhas costas. E eu associo isso, né, pensando agora, a essa libertação que muitas vezes o Senhor quer fazer pra gente. Às vezes a gente não entende porque as situações acontecem, às vezes a gente não entende porque determinada dor chegou até a gente, porque determinado desemprego chegou até a gente, porque determinada doença chegou até a gente, mas talvez o Senhor use desses momentos de dor, desses momentos de sofrimento, desses momentos de desemprego e de doença, para que a glória dele seja manifestada. Então que fique essa mensagem para você, diante dessa experiência que eu trago para você. Obviamente consegui um estágio depois e agora já estou em outro emprego, mas para dizer que Deus é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele. E convido você a, se estiver passando por um momento difícil, recorrer ao Senhor. Mesmo que você se ache indigno, mesmo que você se ache infiel, saiba que Ele te escuta, saiba que Ele te atende e se for para o seu bem, sim, Ele vai providenciar na sua vida, porque Ele é um Deus de amor e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então é isso, espero que algo que o Senhor tenha falado através de mim possa ter alcançado seu coração, possa ter feito sentido para você, possa ter te feito pensar e refletir, porque eu pensei e refleti bastante. É isso. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. E é isso, Deus abençoe e salve Maria Imaculada.